Quais são seus pontos fortes e pontos fracos? Me descreva. Imagine um selecionador, um profissional que vai te fazer essa pergunta no seu processo seletivo. Como é que você vai responder isso? Vai falar que você é tímido, que você é perfeccionista, que você é pontual demais? Será que essas são as respostas mais adequadas? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, tá? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Por que o recrutador faz esse tipo de pergunta? Por que aquele profissional de RH ou o recrutador mesmo, gerente, talvez você faça entrevista com ele, por que ele tá te fazendo essa pergunta que te faz tremer na base e não tem uma resposta certa? Tem uma resposta estratégica. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Letícia Alves, aqui do Meu Certificado, então vamos juntos para que você esteja bem preparado para o seu processo seletivo e não trema na base ou não dê uma resposta nada a ver, né? Vamos lá! Então, gente, é uma pergunta muito comum. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? É uma pergunta comum que o recrutador faz para você, o selecionador ou o gerente vai fazer essa pergunta, porque ele quer te pôr à prova. É exatamente isso. Ele quer te colocar numa posição um pouco desconfortável para ele entender qual é a sua atitude naquele momento. Para que ele queira entender, para que ele consiga entender qual é a sua resposta, se é uma resposta aquela mecânica, né, que você viu na internet ou o que seja, ou se realmente você está sendo sincero, você fez o dever de casa, você já é uma pessoa que está pronto para um processo seletivo, o que você vai responder? E ainda mais que, né, bancário é posto à prova a todo momento. Em muitos momentos você lidar com algumas... Você fica com uma posição um pouco desconfortável com o cliente ou alguma situação um pouco desconfortável. Você se vê sob pressão. Então, ainda mais, né, nas questões das metas. Então, tem essas questões. Então, por isso que eles fazem perguntas estratégicas assim, para te pôr à prova, para ver como é que você funciona sob pressão, para ver se você realmente se conhece, se você vai dar uma resposta feita, prontinha, que você viu na internet, ou uma resposta bem elaborada, uma resposta estratégica, uma resposta inteligente, né? É isso daí que, por esse motivo que eles fazem esse tipo de pergunta. E outra questão também. Num processo seletivo, o grande segredo do processo seletivo é você se destacar do seu candidato, é você ganhar do seu candidato, porque vocês estão ali, não é uma guerra, né? Começa por aí. Mas vocês estão ali disputando a mesma vaga. Então, assim, você tem que se destacar no processo seletivo. Eles te põem à prova, porque isso também é uma questão de eliminação, né? Pra ver como é que você fica sobre tensão, sobre pressão, se você se conhece, se é uma resposta elaborada, uma resposta mentirosa. Tudo isso, todos esses quesitos estão dentro dessa pergunta. Quais são os seus pontos fracos? Ou quais são os seus pontos fortes? Por favor, já peço uma coisa. Não fale, eu sou perfeccionista. Eu gosto de tudo muito arrumado. Eu adoro trabalhar sob pressão, que seja. Gente, peraí, também não é assim, né? Mas tá, tudo bem, Letícia, se eu for tímido, o que eu falo? Tá, que você fale que, eu sou um pouco tímido, entretanto, ou eu era um pouco tímido. Um exemplo. Qual é o seu ponto fraco? Ele vai perguntar pra mim, né? Aí eu vou comentar, se eu sou tímida mesmo. Então, eu sou um pouco tímida em alguns momentos. E essa é uma questão que eu estou trabalhando. O que eu faço para poder mudar isso? Eu procuro conversar comigo na frente do espelho, é um exemplo. Eu procuro fazer simulação de situações, principalmente situações de venda com um cliente, porque assim eu me ponho à prova e eu já experimento aquela sensação. Eu leio bastante livros, eu vejo filmes, eu faço teatro, alguma coisa. Você vai especificar qual o seu problema, qual o seu ponto fraco que nesse caso, se for a timidez, sendo que você vai dar a solução daquele problema. Não adianta só você, o meu ponto fraco é que eu sou tímido. Aí ele vai falar assim, tá, então o que você tá fazendo aqui?
Porque se você é tímido, você não tá muito ali dentro de um perfil bancário, né? Porque bancário não pode ser tímido. Bancário tem que ser aquela pessoa que... Olá, senhor, bom dia, como eu posso te ajudar? Como é que você tá? Aí vem o cliente em cima de você, tô reclamando disso, disso, aquilo. Ou o cliente quer, me explica esse determinado produto aqui. E você tem que estar lá. Por dentro você pode estar tremendo a base, mas por fora você tem que demonstrar seriedade e tranquilidade, né? E falar de uma forma clara, bem explicada, num tom de voz adequado. Então você ser tímido acaba atrapalhando um pouco isso. Mas você pode falar, tá, eu sou tímido, beleza. Mas você tem que também dar uma solução. Para todo problema que você for comunicar, esclarecer ali, você tem que dar uma solução, tá? Isso é fato, isso aí chega a ser banal, você tem que dar uma solução. Não adianta você só soltar que você tem um ponto fraco. E Letícia, sobre os pontos fortes, você vai exaltar o que você se conhece, da forma que você se conhece, e o que você acha legal também em você. Um exemplo, eu tenho um ponto forte que eu sou muito executora. Eu sou muito executora. Eu não me planejo muito bem, mas isso é fato. Mas eu sou executora, eu gosto de pegar e agir. Aí eu vou comentar, eu sou uma pessoa muito executora. Às vezes, existe até alguns momentos que eu domino o espaço. Mas eu tento me controlar e perceber que eu não posso dominar o espaço. Que eu serei a executora, mas eu também tenho que fazer um planejamento antes de tudo isso. Eu não posso tomar o espaço dos meus outros colegas. Então, isso também acaba sendo um ponto forte meu, mas um ponto fraco. Que eu acabo querendo dominar o espaço, fazer tudo que as outras pessoas não estão fazendo. Mas já percebi que isso não é legal e eu pratico isso no meu dia a dia, delegando algumas funções, caso você delegue funções no seu trabalho atual ou na sua casa, que seja. Ou, não, eu pratico isso todos os dias na minha vida para que eu não domine o espaço. Acaba sendo até um ponto forte, um ponto fraco, né? Para tudo que você der um problema, você tem que dar uma solução, tá? Então, quais são os pontos fracos, Letícia? Quais são os pontos fortes, Letícia, que eu deveria ter? Quais são os pontos fortes que são mais adequados, que vão dar match com aquela vaga para a qual eu estou me candidatando ali? De ser um bancário, um escriturário, um especialista em investimentos, ou o que seja. Então, no bancário, pontos fortes que você tem que ter dentro de você é simpatia. Bancário tem que ser simpático. Bancário tem que receber o cliente de uma forma aberta, clara, o cliente olhe para você e te veja, poxa, olha como, para que você seja lembrado assim. É um dos pontos principais. Ainda mais que banco é muita questão de atendimento, gente. Se você atende um cliente muito bem, é muito provável que aquele cliente vai lembrar de você durante muito tempo. Eu passei por uma situação real dessa, contando aqui rápido, né? Eu estava numa fila de uma loja e eu encontrei uma cliente. Aí ela, você não é menina da agência X que engravidou e foi pra outro lugar? Eu falei assim, sim, sou eu. Ela lembrou até meu nome. Aí ela, poxa, eu gostava muito de você era muito legal naquela agência. Eu falei assim, eu já tinha saído daquela agência há uns 3 anos pelo menos, tá? Eu falei assim, eu já saí dessa agência tem aproximadamente 3, 4 anos. E ela, poxa, legal, tal, tem qual agência? E conversamos ali brevemente. Ela lembrou de mim, porque eu atendi ela muito bem. E se você também atender muito mal, é muito possivelmente que eles vão lembrar de você, tá? Então, bancário tem que ser simpático, tá? Outro também ponto forte, persuasão. Tem que praticar o seu poder da persuasão, porque você não é convencer o cliente, é demonstrar para o cliente, a persuasão no caso, você vai demonstrar para o cliente qual é o valor daquele produto. Você vai mostrar o seu ponto de vista para aquele cliente, porque aí ele pode... Em muitos momentos, né, o cliente vai avaliar e você vai ajudar esse cliente a construir uma nova visão conforme aquele produto, conforme aquele serviço. Então, persuasão, simpatia, pontualidade, tá? Não é pontualidade de você chegar na hora sempre certa, não. Mas é você ter pontualidade com prazos, documentos. Você falar que vai ligar para um cliente, você ligar realmente para aquele cliente, não deixar aquele cliente esperando a sua ligação. Você tem que ser pontual, tem que ser sincero nesses casos.
Então, alguns pontos fortes, deixa eu ver se eu anotei mais algum aqui, porque são pontos fortes que eu acho importante e que eu tentava praticar com os meus clientes, tá? Tô passando isso aqui pra vocês depois desses 11 anos de experiência como bancária. Então, são essas questões. A comunicação também é muito importante. Bancário tem obrigação de se comunicar muito bem. Como eu já disse, né, isso mexe um pouco também ali com a simpatia. Você tem que ser simpático, mas tem pessoas que são simpáticas e não comunicam muito bem, né? Mas você tem que se comunicar muito bem, você tem que ser claro nas suas palavras e deixar tudo muito bem explicado para o cliente. Então, esses são alguns pontos fortes que você pode praticar, caso você ainda não tenha, e caso você tenha ou caso você esteja praticando, são pontos fortes adequados com a vaga, com o bancário que você pode incluir ali na sua entrevista do seu processo seletivo. E lembrando, quando for falar dos seus pontos fracos, tente manter a calma. Não tem problema você comentar sobre os seus pontos fracos, seus defeitos, né? Só que é muito importante você comentar dos seus pontos fracos e você dar uma solução para aquilo. Eu sou tímido, mas eu estou praticando. Para que eu não seja mais tímido. Eu não sou uma pessoa tão organizada, mas eu pratico a organização todos os dias na minha vida para que se torne um hábito e eu supere essa minha desorganização, tá? Seja sincero, isso é importante. E o recrutador, mais uma vez, né, comentando, ele te faz esse tipo de perguntas para te pôr à prova, para analisar como que você vai manter ali o jogo de cintura naquele momento de tensão. E para ver se você fica confortável com perguntas que são desconfortáveis. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Clica aqui no curtir, ativa o sininho, porque assim você vai ter acesso, já vai avisar para você os nossos vídeos semanais que nós fazemos, incluímos aqui para você, para te ajudar no seu processo seletivo, para te ajudar a você conquistar a sua vaga e também a sua certificação. Até mais. Tchau, tchau.